E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a palavra de Deus, no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, os versículos 10, 11 e 12, dizem-nos o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos sobrevenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo vos não seja estéril. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido amigo, meu caro irmão, este mandamento que o Senhor nos deixou é um mandamento com promessa. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. O que o Senhor está dizendo, e quando Ele instituiu o dízimo, que é a 10ª parte de todo lucro, de todo salário que uma pessoa ganha, de todo ganho que a pessoa tem, ela deve separar o seu dízimo, os 10%, e entregar na casa do Senhor. Alguém perguntará: mas para que fazer isso? Para que a casa do Senhor tenha mantimento, tenha autonomia, para que a igreja de Deus não fique refém nem de ninguém isoladamente, nem de um governo, nem de um rei, nem de um poder. Pelo contrário, para que a obra de Deus e a casa de Deus, ela possa progredir por determinação de cada um dos membros daquela família, daquela igreja que a compõe. O dízimo, ele é uma forma da igreja se manter absolutamente independente, desatrelada de qualquer poderoso ou poderosa, para se sentir sempre fiel à palavra de Deus. Se uma igreja dependesse de um governo, evidentemente que contra esse governo não poderia falar. Se essa igreja dependesse de uma única pessoa, contra aquela pessoa nunca poderia se levantar. Aquela pessoa, ela poderia muito bem se sentir a proprietária, a dona daquela igreja, mas não. O Senhor disse: trazei todos os dízimos, desde o menor até o maior. Porque diante de Deus, quem dá o dízimo, não importa o valor nominal do dízimo, todos são iguais. Quem ganha um salário, dá o dízimo de um salário. Quem ganha 50 salários, dá o dízimo de 50 salários. Mas diante de Deus, tanto o que dá mais, nominalmente, como o que dá menos, na verdade, dá igual, porque dá proporcional ao que ganha. E o dízimo, ele é realmente a independência da igreja na sociedade em que vive. Há muitos anos atrás, e até ainda hoje, quando uma igreja depende das autoridades para sobreviver, vive o tempo todo mendigando. Não é à toa que as igrejas que são mantidas pelos dízimos dos seus membros, elas crescem, elas prosperam, elas cada vez estão anunciando mais o reino de Deus, estruturando-se para que cada mais vezes pessoas ouçam a mensagem da palavra de Deus, quer pelo rádio, quer pela televisão, pelos jornais, por todos os veículos e meios de comunicações, fazendo com que a igreja se instale em todo lugar, em cada bairro, em cada rua, em cada cidade, em cada estado, em todo o país. A igreja do Senhor Jesus, que é mantida pelos dízimos, ela está
chegando já não mais a cada cidade, ela já está chegando em cada vila, em cada povoado. A cada ano abrimos mais igrejas. A cada ano temos um número maior de portas abertas para acolher aquela comunidade que no seu entorno mora e ali aprender da palavra de Deus. O dizimista, ele é aquele canal pelo qual Deus oxigena a sua igreja para que ela cresça. Não em pompa, não em ouro, não em catedrais suntuosas de detalhes, mas portas simples, mas cheias da unção, da graça e da presença de Deus. Ser dizimista é garantir a promessa de Deus de ser uma pessoa próspera e abençoada. O Senhor diz: olha, por vossa causa. Causa de quem? Por causa daquele que é dizimista. Por causa daquele que, tendo temor do Senhor, dá a 10ª parte de tudo que ganha, para que a casa de Deus ela possa ser autossuficiente. Para que a casa de Deus diga: esta é uma casa de Deus. Porque são os filhos de Deus, são os que creem em Deus, que estão alimentando-a e financiando-a. Seria muito triste se nós dependêssemos de prefeitos, de governadores, de presidentes, de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer empresa. Seria muito triste, porque estaríamos tão dependentes dos repasses financeiros para que a igreja se mantesse, que nunca teríamos voz independente para, se fosse necessário, alertar para o pecado que aquela autoridade ou aquela empresa ou aquela pessoa estariam cometendo. Mas não. O dizimista, ele é um homem, uma mulher de Deus, a quem Deus abre portas para que cada vez mais esta pessoa, prosperando, possa, juntamente com outras, fazer com que a obra de Deus se espalhe, se espraie por toda a face da terra. Meu querido irmão, todo dizimista é um grande evangelista. Todo dizimista é um homem e uma mulher abençoado. Por causa desses dizimistas, diz o texto aqui, o Senhor repreende o devorador. No versículo 11, ele diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril. Ele está dizendo: os teus negócios, eles prosperarão. A semente que tu semeares, ela dará o seu fruto. A tua casa será uma casa de fartura, uma casa abençoada. O devorador, aquele que arruma despesa, aquele que cria enfermidade para que todo o dinheiro seja gasto no tratamento. Este devorador, que o tempo todo está tentando dar fim sumiço no dinheiro que suadamente e honestamente é ganho, este devorador, o Senhor repreende. O dizimista, ele não é vítima do devorador. O dizimista fiel, ele tem a garantia e a proteção, até porque Deus precisa abençoá-lo e prosperá-lo cada vez mais. Porque a sua fé e fidelidade fazem com que a obra de Deus cresça, o evangelho seja anunciado e as pessoas sejam alcançadas, libertas, curadas, prosperando. Os lares, muitos lares hoje, muitas famílias estão passando momentos difíceis. É o pai e a mãe brigando, porque os recursos são pequenos. As despesas muitas das vezes geram contendas entre um casal e uma família, que às vezes chegam até a separação. Muitas das vezes o salário estéril de uma pessoa, porque não é dizimista, por mais que ela ganhe, não dá conta de fazer frente a todas as despesas. Mas o dizimista, ainda que ganhe pouco, ainda que ganhe o mínimo, Deus, ele multiplica. E o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Porque nunca as pessoas estarão satisfeitas. Eu quero te encorajar, meu irmão, para que você
que suadamente ganha o seu salário. Você que honestamente trabalha e ganha o seu salário. O texto aqui, ele é tão forte que ele diz: fazei prova de mim. O texto está dizendo, se você não acredita que Deus é capaz de fazer com que o teu salário seja suficiente para todas as necessidades da tua filha, então te torna um dizimista. Aqui o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. E depois, fazei prova de mim. Ele está dizendo, primeiro, traz o dízimo da casa do Senhor. E em seguida, fazei prova de mim. Ou seja, vê o que o Senhor vai fazer para corresponder com a tua fé e com a tua confiança. Porque para ser dizimista, é preciso ter fé em Deus. Ninguém daria o dízimo se em Deus não confiasse, não acreditasse. E Deus, ele diz: ainda que tu ganhes pouco, ainda que tu ganhes o mínimo, mas se tu fores fiel a mim no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não se pode ser eventualmente dizimista. Temos que ser regularmente dizimista. Dizimista fiel. Dizimista de tudo. E Deus será aquele que vai nos honrar em tudo e em todas as coisas. O versículo 12 é extraordinário. Diz assim o versículo 12: e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas olharão e dirão: como é que pode o meu companheiro de empresa, que ganha o mesmo que eu, ter uma vida tranquila, e eu, com tantas dificuldades que cada vez aumentam mais? É porque um é dizimista e o outro ainda não é dizimista. O dizimista, ele prospera mesmo em dias de carestia. O dizimista, ele tem a promessa de Deus. Ele é marcado por Deus para prosperar. O dizimista, ele tem a marca da promessa de Deus na vida dele. As portas se abrirão. Ele vai plantar e o Senhor vai regar, vai dar o crescimento e lhe entregar os frutos. Ser dizimista é pactuar com Deus, é comprometer Deus com a nossa prosperidade. Quem é dizimista pode fazer prova de Deus. Quem é dizimista pode dizer: Senhor, opera, porque as necessidades se multiplicaram. Mas se você, uma vez ou outra, é dizimista, então você precisa se tornar um dizimista regular. De tudo que você ganhar. Se você ganhar, dê o seu dízimo. Faça a prova de Deus. Eu sou dizimista desde o dia que me converti. E Deus não cessa de nos abençoar. Seja você um dizimista, meu irmão. Às vezes a pessoa diz: não entendo. Olha que eu trabalho. Olha que eu só falto me matar. Eu faço hora extra. Eu faço bico fim de semana em feriado. Eu me desdobro fazendo serão à noite. Mas, por incrível que pareça, quanto mais eu ganho, mais aumenta a minha despesa. Antigamente eu ganhava menos e a minha despesa era menor. Agora eu ganho mais e a minha despesa é muitas vezes maior. Não dá. É porque falta a promessa de Deus de repreender o devorador, de repreender os acidentes, os incidentes. Às vezes a pessoa está bem, de repente acontece um acidente com o carro, uma pane no carro. De repente ela está muito bem e tem uma receita que não estava prevista no orçamento para atender, porque uma doença se alojou no corpo de um dos componentes daquela família. E lá vai embora a reserva ou o aumento salarial. Simplesmente desaparece. A palavra que eu trago para o teu coração nesta oportunidade é esta: faz um pacto com Deus. Não importa quanto tu ganhas, ainda que tu esteja desempregado, diz Deus: eu quero ser a partir de hoje um dizimista. Estou desempregado. E claro que o dízimo de nada é nada, mas o dízimo de 10 é 1.
O dízimo de 20 é 2. O dízimo de 1.000 é 100. O dízimo de 10.000 é 1.000. O dízimo de 1 milhão é 100. E assim vai. E assim vai. Eu tenho um amigo meu que ele começou dando um dízimo muito pequeno. E chegou um dia que ele me chamou e disse: meu irmão Carmona, eu queria que você me ajudasse a tomar uma decisão. Eu ganhava 6.000 reais e dava 600 reais de dízimo. Mas por favor, preste atenção, põe a mão na consciência. Agora eu estou ganhando 60.000 reais por mês. Eu vou ter que dar 6.000 de dízimo? Eu digo não. Se você quiser abrir mão de todo o aumento que você teve e voltar a ganhar 6.000 reais, basta você dar os 600 de dízimo. Ou tu achas que agora não sobrou muito mais do que antes? Antes só sobrava para ti 5.400, porque tu dava 600 dos 6.000 que tu ganhavas. Agora sobram 54.000 reais e tu só estás dando 6.000 reais de dízimo. Ele parou para pensar e viu que em menos de 5 anos o salário dele multiplicou por 1.000. Meu querido irmão, fazer prova de Deus é isso, é dizer, está aqui o meu dízimo. E Deus diz, está aqui a minha promessa, repreendo o devorador, abro portas para ti. É o que está escrito, eu vou ler, não precisa nem interpretação. O texto é claro, Malaquias 3, a partir do versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênçãos sem medidas, tal que dela vos advenha maior abastança. E continuando diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E ele conclui dizendo o seguinte: e todas as nações, ou seja, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, todos aqueles com quem você convive, vos chamarão de terra deleitosa, de bem-aventurados, porque a minha bênção e promessa estará sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, esta palavra é para te desafiar, para que tu rompas com todas as necessidades e dificuldades financeiras. Esta é a palavra de Deus. E Deus, ele vela para honrar e cumprir a sua palavra. Crê! Toma atitude de ser um dizimista e faz prova de Deus, porque Deus vai honrar a tua fé, te abençoando e te prosperando. Pai querido, neste momento, eu desafiei todos esses que me ouvem, para que eles, assim como eu, sejam dizimistas da tua casa, da tua obra. Para que a tua obra, ó Deus, não pare, para que em cada vila, para que em cada povoado, para que em cada localidade, ali a tua palavra chegue e conforte, e console, e abençoe. E em contrapartida, o Senhor abençoará aquele que irriga a rede de evangelização, aquele que, com seu dízimo, faz com que a palavra chegue nos lugares mais distantes e inacessíveis. O Senhor honrará, fazendo um milagre na vida da prosperidade dele, na sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, que ao se tornar um dizimista, ele estará agora semeando um milagre de prosperidade na sua vida e na vida da sua família. É a tua promessa por causa deste mandamento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos os que se tornam neste momento dizimista. Eles farão prova de ti e o Senhor mostrará que o Senhor é um Deus que honra a palavra empenhada. Oramos te agradecendo e abençoando cada dizimista em nome de Jesus. Amém e amém.